Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a competência 3 da redação do Enem. Nessa competência você tem que desenvolver alguns descritores. Esses descritores são selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, nós vamos ver que cada um desses descritores, primeiro vamos ver o selecionar. O que quer dizer selecionar? Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou do seu próprio repertório construído ao longo da vida escolar do participante, por exemplo, informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafini em 1995, é de deixar à mão de todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Então, quando se fala selecionar, quer dizer escolher. Você escolheu uma informação. Essa informação pode ser do próprio texto, motivador, que já vem na redação, ou então informações de outras áreas. Se você souber, mesmo pegando uma informação no próprio texto de apoio e souber fazer uma seleção e relacionar bem, você pode tirar nota máxima na competência 3. Diferente da competência 2, porque a competência 2, uma informação para tirar nota máxima tem que ser de outra área de conhecimento e que não esteja no texto de apoio e que seja produtivo, ou seja, que esteja em relação com o tema e, ao mesmo tempo que tenha relação com o tema, você saiba fazer uma relação, fazer um comentário sobre aquela informação que você colocou. Já aqui no texto, na competência 3, você vai ter que saber escolher, saber fazer a relação também, essa é necessário. E o que é relacionar, que é outra habilidade. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático-semântico, de forma a guiar o leitor até seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir, a fim de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados de forma que efetivamente contribua para a sua argumentação. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese, o que pode tornar a comunicação confusa. Então, é isso. Você selecionou, você escolheu a informação, depois você pega essa informação e faz uma relação com o tema, ou com o argumento que você está defendendo em relação ao tema. Organizar. Além de selecionar e relacionar corretamente informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los, observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. É nessa forma de que o projeto do texto do participante se torna evidente ao avaliador. Nessa etapa, o participante também organiza seus argumentos, considerando a estrutura do texto
dissertativo argumentativo, mas é necessário que nos lembremos de que essa estruturação básica do texto, introdução, argumentação e conclusão, não é alvo de avaliação na competência 3, pois já é analisado na competência 2. Avaliamos se o participante realiza uma hierarquia produtiva dos argumentos, demonstrando que sabe utilizar a situação de produção para defender seu ponto de vista. Interpretar é outra habilidade. Vocês viram que eram 4. Selecionar, organizar, relacionar, organizar e interpretar. O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação a seu ponto de vista, indo além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou do seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa de seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo inclusive invalidá-lo, uma vez que não contribuem efetivamente para a discussão. Então, você tem que saber fazer a interpretação corretamente. Então, tem que ter essa preocupação. Uma outra informação que vocês precisam estar atentos é o projeto de texto. Como é esse projeto de texto? É claro que a redação tem várias formas de fazer. Eu estou sempre ensinando uma mais simples, porque ela tem um projeto de texto muito claro e dessa forma já guio o corretor a dar nota máxima na competência 3 para vocês. É importante observar que, ao mobilizar tais habilidades, o participante está elaborando seu projeto de texto. Tarefa muito importante para a construção de sentido. A elaboração desse projeto e o modo como ele é executado são objetos de avaliação da competência 3. O conceito de projeto de texto é definido por Abaurri, 2012, como um esquema geral da estrutura de um texto, no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Uma questão que vocês têm que tomar cuidado bastante é que se o texto de vocês, para vocês tirar uma nota pelo menos de 600 para cima, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso significa que deve ter no mínimo 3 parágrafos. A introdução, você não vai dar opinião, você não vai discutir. A introdução você vai apresentar o tema e seus argumentos, que justificam a presença do tema. Como é assim? Como é que é? O que é argumentos? Eu vou dizer assim para vocês. Digamos que o tema da redação seja a violência urbana no Brasil em questão. Então, violência urbana no Brasil em questão. Então, o que quer dizer isso? Ou então, os desafios de combater a violência urbana no Brasil. O que quer dizer isso? Aí é os desafios para combater. Cuidado. Diferente da primeira. A primeira eu falei violência urbana em questão no Brasil. A outra eu coloquei desafio para combater a violência. Você tem que lembrar que a primeira está falando apenas de violência que está no Brasil. E a segunda está se falando o que é que você tem que fazer para combater essa violência. Então, gente, primeiro, violência urbana. Por que existe a violência? O que causa? Quais são os principais responsáveis
responsável pela causa da violência? Você faz essa pergunta. Aí você pode dizer, as principais causas da violência é o desemprego e o consumo de drogas no país. Então, você colocou aí 2 motivos que faz ter violência: desemprego e consumo de drogas. Então, você colocou 2 motivos. Esses 2 motivos é o que nós chamamos de argumento, aquilo que justifica a presença do tema. E qual é o tema aí? Violência urbana. Então, é assim que a gente se cria um argumento. Agora, vamos passar para frente. Nível 5, que o que eu estou querendo que vocês fiquem no nível 5. Nível 5, vocês vão tirar 200 pontos nesta competência. Vocês sabem que a nota máxima de cada competência é 200 pontos. Esse nível deve ser atribuído àqueles textos que conseguiram cumprir com êxito o que a competência 3 exige. Portanto, a redação deve evidenciar um projeto de texto estratégico, além de apresentar informações, fatos e opiniões desenvolvidas em todo o texto, podendo conter deslizes pontuais, desde que não prejudique a progressão e a estratégia do texto. Tais características configuram a autoria e evidenciarem o pleno domínio. Como é assim? Gente, o que é isso? Como é que eu desenvolvo essa questão para eu tirar essa nota máxima e que não tenha nenhum desvio pontual? Porque aí diz que algum desviozinho aí não vai prejudicar, mas eu gostaria que vocês não fizessem isso. Como assim? De que forma? Bom, aqui ainda diz o seguinte: a relação entre a competência, e depois eu vou falar, mas como é isso? De que jeito eu faço para ter meu projeto de texto e que eu tire nota máxima? De que forma eu faço? Bom, gente, a forma é esta. Você, no primeiro parágrafo, você quiser fazer um bom parágrafo, já começar a introduzir uma informação de outra área, você pode começar com uma informação de um filme, ou um contexto histórico, ou começar com uma lei da Constituição Brasileira, ou começar com um trecho de uma obra literária, ou com a frase de uma música, um verso de uma música, ou de um poema. Vocês podem fazer isso. Depois vocês fazem uma relação dessa frase com o seu tema. Com o seu tema. Então, é isso. E depois disso, que você apresentou esse tema, você diz que esse tema acontece devido a quê? Aí você coloca 2 argumentos. Você apresenta 2 argumentos. Pronto, você já fez seu projeto de texto. Agora, para você tirar nota máxima, esses 2 argumentos eles têm que ser desenvolvidos. Então, você desenvolve um argumento num parágrafo e um argumento no outro parágrafo. Para você tirar nota máxima, você tem que apresentar um conhecimento de outra área. Aqui na competência 3, se você pegar qualquer informação, mesmo no texto de apoio, mas souber fazer uma boa relação dessa informação que você pegou, você consegue tirar nota máxima, mesmo não tendo conhecimento de outras áreas. Mas é bom colocar o conhecimento de outras áreas, você tirar nota máxima na competência 2 também, que aí já faz 400 pontos. Olha aí, ó, a nota já vai lá para cima. Aí vamos ver aqui. Aí, se depois que você desenvolver esses 2 assuntos, dos quais você desenvolve cada argumento num parágrafo, o que ainda está faltando? Está faltando solucionar o problema, que você deve fazer isso lá na conclusão. Lá na conclusão, se estão 2 problemas, você tem que solucionar os 2. Tem que solucionar os 2. Então, se você citou os 2, tem que solucionar os 2. Então, neste caso, é o que vai fazer você tirar nota máxima na competência 3. Porque aí o projeto de texto de vocês está ok. Você realmente apresentou muito perfeito. Então, aqui tem até uma comparação de assim, a relação entre a competência 3 e as competências 2, 4 e 5. Em primeiro lugar, vamos abordar a relação entre a competência 2
E a competência, o 3 e a 2, que por ser responsável pela avaliação do tema, do tipo textual e do uso repertório. Tem pontos de contatos com outras competências. No que diz respeito à competência 3, especificamente é preciso ficar atento apesar do contato com a competência 2, a avaliação é feita de maneira independente e justa, sem que o nível atribuído a uma delas induza a atribuição do mesmo nível a outra, ou seja, nem sempre se arrastam notas até as competências. Então, apesar delas terem uma relação, não vai te tirar ponto. Mas aí você pode me perguntar, e a relação da 4 com a 3, qual é? A 4 é aquela questão da coerência. Então, e coerência e coesão. Se você é coerente e coeso, que você segue essa linha que nós estamos orientando, usando recursos adequados, aí sim, você já vai tirar nota alta também lá na 4. E a 5 é quando tem a intervenção, como eu disse para vocês. Aí a intervenção é a solução dos problemas que você colocou. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a redação de Daniel Gomes, que é de Fortaleza, em 2019, ano passado. E Daniel, ele fez uma redação muito simples e ele conseguiu tirar 1.000. Por que ele conseguiu tirar 1.000? Porque Daniel, ele conseguiu apresentar tudo de forma correta, sem ter corrido atrás de muitas informações, mas ele soube fazer a coisa correta. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como Daniel fez uma redação simples. Olha aí, ele começou fazendo um contexto aí, usando um filme, né? A história de um filme. Ele colocou assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Aí eu pergunto, essa informação aí tem a ver com o tema da redação do ano passado? Tem. Por que que tem? No passado falava da democratização do cinema no Brasil. Então, se falava dessa democratização, ele está falando de filme, filme tem a ver com cinema. Então, o filme Cine Hollywood. E aí ele escreveu com as palavras dele o que é que esse filme fala. Ele fala da chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Aí ele fez um ponto, ele fez aí dois períodos para colocar essa contextualização dele aí. Aí ele colocou assim: de maneira análoga à história fictícia. Olha, gente, essa informaçãozinha de maneira análoga à história fictícia, todas as vezes que vocês colocarem alguma informação que seja inventada, que seja história de filme, história de novela, história de romance, vocês podem usar essa informaçãozinha de maneira análoga à história fictícia. Porque, neste caso, é fictícia porque é inventada. Mas digamos que seja a história brasileira, a história real, você não pode colocar isso, né? Aí, ó, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Essa partezinha da azul eu chamo de tese. O que quer dizer tese? Tese é o tema mais a opinião. Aí, qual é o tema aí? Questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso aí
É o tema. Qual é a opinião dele? Ainda enfrenta problemas no que diz a respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Olha aí, gente, aí a opinião deles. Então, todas as vezes que vocês verem um tema, vocês já criam uma opinião sobre ele. Será que esse assunto que está falando do tema existe no Brasil? De forma qualidade? Totalmente? Totalizada? Se existe, vocês dizem que existe. Se não, vocês vão dizer. Então, quando ele assim, no que diz, enfrenta problemas, no que diz a respeito à exclusão da parcela. E no ano passado falava de democratização. Aí eu pergunto a vocês, este aluno atendeu o tema? Atendeu. Se ele atendeu o tema, hoje já está de bom. Ele colocou uma opinião sobre isso já. Agora vamos ver, será que ele vai colocar o que foi que causou? Por que é que essa democratização ainda não está sendo atendida? Por quê? Quem é o responsável por isso? Aí ele diz assim, aí ele fez um ponto. Assim, esse assim eu coloquei em vez para vocês observarem que é uma palavra para vocês ligarem, né? A palavra. Aí assim é lícito, quer dizer, você não sei nem o que é lícito. Verdadeiro. Afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha, gente, essa palavrinha contribui para a perpetuação ou pela continuação desse cenário negativo, vocês podem usar em qualquer tema. Então, vocês podem colocar isso aí como se fosse um gráfico. Primeiro período, uma contextualização histórica. Segundo período, a apresentação do tema com a opinião. Terceiro período, a apresentação dos argumentos, né? Assim, que essa palavrinha aí é lícito. Então, é isso. Professor, não sei o que é lícito. E assim é verdadeiro afirmar que... Aí você coloca já os dois motivos. Os dois motivos que contribuem com a perpetuação, ou seja, a continuação desse cenário negativo, porque ele é negativo. Qualquer informação desse jeito, vocês podem ir pegando essas frases como modelos. Agora eu vou mostrar para vocês agora como será que ele fez um projeto de texto? Fez, muito bem feito. Colocou o tema e colocou os dois argumentos. Esses argumentos eles vão desenvolver. Será que eles vão desenvolver? Se ele não desenvolver, ele não atendeu totalmente o projeto de texto. Porque quais são os argumentos dele que ele colocou aí? Postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Sétima arte, gente, é o cinema. Por que ele colocou sétima arte e não colocou cinema? Para não repetir. Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Sempre vocês coloquem palavras sinônimas. Mas se tivesse repetido, vocês não iam ter problema, porque com o tema se repetir, não tem problema. Tem problema quando repete outros assuntos que não estão relacionados ao tema. Mas ela optou. E ele colocou entre aspas, porque é como se fosse um apelidozinho, né, do cinema. Vamos lá. Desenvolvimento, primeiro argumento. Aí o primeiro argumento, nós vimos que o Estado é o culpado. O Estado, gente, é o país, a nação, o governo federal. Em primeiro plano, ou em primeiro lugar, vocês podem colocar essa palavra aí, não é considerada a palavra de coesão, mas é legal. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientes e efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Gente, digamos que fosse educação. Eu poderia dizer que o Estado é responsável por a educação de má qualidade? Sim. Então, você pode colocar. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetiva para oferecer qualidade de educação no país. Olha aí.
Só basta colocar mudar só isso aí. Vocês podem aprender um modelo desse e seguir qualquer tema. Agora ele fez um ponto e ele agora vai comentar. Ele vai comentar. Se ele não fizer isso, ele não está fazendo aquela coisa da interpretação e a relação. Quer dizer, relacionar a informação que ele colocou. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Ele chamou passivo, papel passivo. O que é passivo é aquilo que não atua. Instituindo para ser um órgão que promova, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo de filmes, como a distribuição de ingresso em instituições públicas do ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Pronto, ele já até começou a apresentar aí uma solução aí, não foi? Que o Ministério poderia fazer isso, né? Poderia oferecer às classes pouco privilegiadas, que são aquelas que possuem menos poderes aquisitivos, os pobres, no caso, né? Ao mundo do filme, não é? Então, vocês viram. E aí, depois que ele fez essa relação com as informações que ele colocou, os argumentos que ele colocou, ele agora vai interpretar. Deste modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Olha aí, ele diz que o governo é o culpado pelo processo de exclusão, veja só. Aí ele ainda colocou uma conjunção aí, né? Logo, essa conjunção logo, ela é conclusiva e os parágrafos são bons que sejam conclusivos. E vocês têm que 3 palavrinhas mágicas para fazer a conclusão. Pode ser por conseguinte, pode ser logo, pode ser portanto e pode ser pois depois do verbo. Mas aí você colocou logo, que é bem melhor. Logo é e tem que colocar uma vírgula. Sempre colocou a conjunção, coloca a vírgula. Logo é substancial a mudança deste quadro. Quer dizer, é necessário, é importante que mude esse quadro, que o governo deixe de ser omisso. Vamos para o segundo parágrafo. Segundo argumento, aliás, é o terceiro parágrafo. Como nós vimos que tinha 2 culpados, porque a democratização do cinema não existia no país, um foi o governo, que não incentiva, no caso que vocês viram, e o outro é o próprio produtor de cinema, os produtores de cinema, eles também são responsáveis. Então, vamos lá. Outro sim, que esse outro sim você pode usar além disso. É melhor vocês usarem além disso. É imperativo, a gente tem a palavra imperativo, é importante ressaltar ou pontuar que a negligência de empresa do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ele conta, e eu falando o tema o tempo todo, não é? Isso decorre principalmente quando você coloca essa palavra, principalmente tem que colocar entre vírgulas, da postura capitalista de grande parte do empresariado deste segmento. Desse segmento, está fazendo uma relação com o tema, com as produtoras de filme, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Pronto. Ele agora já fez a relação. Vamos ver agora o que ele vai interpretar isso. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista
advinda dos donos de salas de exibição, olha aí, sinônimo, tá vendo? Não tá repetindo, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Ponto. Consequentemente, é uma conjunção de consequência, consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Você viu, ela nem colocou informação de outra área, ela não colocou nem no segundo parágrafo e nem no terceiro. Ela só colocou na introdução. Mas como ela colocou uma informação de outra área, falando do filme, ela tira nota máxima. Ela não, ele que é um rapaz. Ele tirou nota máxima na competência 2. Porque se ele tirou 1000, ele tirou nota máxima em todas as competências. Vamos para a conclusão. É necessário, portanto, que medidas... Olha, gente, aprenda essa frasezinha. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático no cinema. Faz essa frasezinha em qualquer lugar. Só basta colocar, mudar só o finalzinho aí, ó. O tema. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para resolver, para facilitar, para resolver a educação pública no Brasil, para melhorar a educação pública no Brasil. Ponto. Coloquem assim, qualquer tema que vocês forem fazer para melhorar a alfabetização infantil. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para resolver a situação de analfabetismo digital. Veja só. Só basta vocês colocarem essa frasinha, é necessário, portanto, para qualquer coisa, que medidas sejam tomadas, aí vocês coloquem já o assunto lá. Resolver, use qualquer verbo. Aí, ponto, aí posto isso que vocês podem usar sempre, o Ministério da Cultura deve, isso é porque era cinema tem a ver com cultura, mas se fosse na educação, era o Ministério da Educação, né? Por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Qual é a ação aí? Qual é o agente aí? Ministério da Cultura. Qual o meio? Meio de um amplo debate entre Estado, isso é o meio. Qual é a ação? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema. Lançar um plano, o verbo é lançar. Vocês não devem usar o verbo democratizar, que se você colocar democratizar, você não era uma ação. Lançar um plano de democratização. Lançar um plano de formação educativa digital. Então, qualquer assunto você só basta colocar, lançar um plano. Lançar um plano. Pode aprender essa palavrinha aí. Aí, para aquele que atingiu o quê? A fim de fazer com que maior número possível de brasileiros possam desfrutar do universo de filmes. Tá vendo? Ele apresentou o agente. Apresentou quem é o agente? O Ministério da Cultura. Ele colocou a ação, qual é a ação? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Ele colocou o modo, de que jeito? Por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, certo? E profissionais da área, ok? Ele colocou o fim, o meio, a finalidade, para quê? Eles colocou, que é o resultado, no caso aí. Ele colocou para quê? Colocou a fim de trazer, que a gente chama de efeito, a fim de trazer com que
o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo de filmes. Ok, ele já fez. Só que você viu que eram dois responsáveis aí. E ele já até colocou aí, porque ele colocou o governo, que é o Ministério da Cultura, que é o governo, que é um dos culpados, e o outro era o próprio responsável pelo cinema. Ele já colocou aí a Agência Nacional de Cinema. Mas mesmo assim, ele ainda colocou mais coisas. Então, que ele vai detalhar mais. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingresso para pessoas de baixa renda, que ele citou lá no desenvolvimento, e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal, quer dizer, além do mais, ou além disso, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzir o custo de seus ingressos. Porque você viu que um dos problemas também era o custo do ingresso? Aí ele fechou com chave de ouro. Ele voltou lá para o início da redação, que é bom vocês voltarem. Dessa maneira, a situação vivenciada pelo cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Quer dizer, uma história de ficção pode ser verdadeira, pode ser real. Entendeu? Então, vocês viram que aí ele apresentou o projeto de texto dele muito bem. Ele apresentou argumentos bem feitos. Ele fez o projeto de texto dele lá, ele escolheu informação de cinema. Essa informação ele relacionou com o tema, não foi? Ele soube organizar a informação. Ele depois apresentou o tema com seus argumentos, o tema com sua tese com seus argumentos. Ele desenvolveu esses argumentos lá no desenvolvimento e depois ele resolveu os problemas que ele citou no desenvolvimento. Que ele falou dos problemas, quais foram os problemas? Primeiro que um dos responsáveis, que era o governo, ele deu aí o que o governo deve fazer, junto com os próprios responsáveis pelo cinema, que são os culpados também. E ele falou lá que os problemas eram que as pessoas não tinham condição de ter acesso por questões financeiras. Então, aqui ele solucionou. Ele disse que o governo deve oferecer, né, incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzir os custos. O que é incentivos fiscais? É diminuir a cobrança dos impostos, para que o cinema possa oferecer um serviço mais acessível, quer dizer, mais barato, com um ingresso mais barato, um preço mais baixo, para que todas as classes possam assistir. E depois que ele fez isso, ele fez o efeito do efeito, que é esse. Dessa maneira, a situação vivenciada em cine Hollywood poderá ser visualizado na realidade dos demais brasileiros. Gente, é isso que é um projeto de texto. Tudo que foi colocado na redação desse aluno, desde a introdução ele foi desenvolvendo e depois todos os problemas que ele citou no desenvolvimento ele resolveu aí. Projeto de texto completo. Nota máxima na competência 3, sem dúvida. Então, gente, vocês viram aí que aí nós já tínhamos estudado 3 competências, A1, A3, A2 e A3. A1 é a questão da gramática, não tem falha gramatical aí. Tem construções complexas, que é quando o texto está organizado de forma inversa, com frases intercaladas. Na competência 2, é apresentar o tema completo. E além de apresentar o tema completo, apresentar conhecimento de outras áreas que têm relação com o tema e, ao mesmo tempo, fazer produtivo, quer dizer, fazer comentário, fazer uma relação da informação que você colocou com o tema. Isso, a competência 2 é assim que você ganha 200 pontos. E a competência 3 é você atender aqueles 4 habilidades, que é selecionar, escolher um assunto, uma informação, relacionar, organizar
e interpretar. Interpretar está sendo comentando aquilo que você termina de dizer. Isso é uma interpretação. Sempre vocês observem. Então, gente, tenham todos um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês assistirem a essa aula.